de que há sim a possibilidade do Bolsonaro poder voltar para sua casa. E por quê? Quais foram essas mensagens? Bom, esse trecho aqui, a Sadi explica. Porque você está contando uma apuração sobre a nova aposta de Bolsonaro para ir para a prisão domiciliar. Que é como se antes a decisão tivesse sido na vingança, era só decisão vingativa. Agora parece que ele está dando sinais de que a decisão vai ser técnica. Alexandre de Moraes dando uma decisão técnica. Para tudo tem uma primeira vez, né? Que durante a caminhada ficou claro para todo mundo de que não faltam motivos para poder acordar. Agora eu tenho certeza que não faltam motivos para a gente continuar. E hoje, coincidentemente, o Senado recebe o primeiro pedido de impeachment de Moraes por conta do escândalo do Banco Master. Eu tenho a sensação de que se a gente for para as ruas fazer um Acorda Brasil, fora Lula e fora Moraes, eles vão começar a entender, se já não entenderam, o que a gente começou ontem. Acorda Brasil, fora Lula e fora Moraes. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Urgente. Enfim, Bolsonaro pode ir para casa. É isso mesmo. Finalmente, depois de um longo tempo, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ir para casa. Segundo informações da colunista Malu Gaspar, aliados passaram nos últimos dias a demonstrar otimismo com as chances do ministro Alexandre de Moraes colocar o ex-presidente da República em prisão domiciliar. Abre aspas. O motivo é um ponto da decisão de Moraes que determinou a transferência de Bolsonaro para o 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do complexo da Papuda e conhecido como Papudinha. Moraes determinou que Bolsonaro seja submetido imediatamente a uma junta médica composta por médicos da Polícia Federal para avaliação do seu quadro clínico e suas necessidades para o cumprimento da pena. Fecha aspas. E notícia que acaba de sair confirma a análise de Malu Gaspar. Moraes dá 5 dias à PM e Bolsonaro finalmente pode ir para casa. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal encaminhe à corte um relatório minucioso sobre a rotina do ex-presidente Jair Bolsonaro desde sua transferência para a unidade. O prazo fixado para o envio das informações é de 5 dias, contados a partir desta segunda-feira 26. De acordo com a decisão, o documento deve detalhar todas as atividades do custodiado, incluindo visitas de advogados, familiares e amigos, consultas e exames médicos, sessões de fisioterapia, práticas de atividades físicas, eventuais tarefas laborais, leituras e quaisquer outras ocorrências relevantes, sempre com a indicação de datas e horários. Eu sei que nos últimos anos o brasileiro passou a ter trauma de ter esperança. O simples fato de começar a sentir esperança de que as coisas vão mudar já causava um receio, porque das últimas vezes que nós tivemos esperanças, a verdade é que o sistema foi mais forte. Bolsonaro foi preso, tiraram Lula da cadeia, colocaram ele na prisão, e todas as vezes que a gente achou que algo poderia mudar, na verdade eles iam lá e dobravam a aposta. Mas eu vejo que o cenário agora é bem diferente, tá? Hoje, na Globo News foi o dia inteiro batendo no STF. Se chegaram a sugerir a possibilidade real de um impeachment do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Essa caminhada mudou um pouco essa questão da esperança. O povo brasileiro voltou a ter esperança sem medo. Esperança convicta. E não aquela esperança onde a gente tinha, mas achava que não ia dar certo. Bom, nós estamos realmente diante de uma possibilidade do Bolsonaro voltar para a casa dele, ter prisão domiciliar. As últimas decisões do Alexandre de Moraes meio que deram essa mensagem subliminar de que há sim a possibilidade do Bolsonaro poder voltar para sua casa. E por quê? Quais foram essas mensagens? Bom, nesse trecho aqui, a Sadi explica. Porque você está contando uma apuração sobre a nova aposta de Bolsonaro para ir para a prisão domiciliar.
Exatamente, uma apuração do Rafael Moraes Moura, que eu completei hoje com algumas informações a mais, que é o seguinte, a defesa do Bolsonaro está achando que está vendo uma brecha ali para conseguir que o Bolsonaro vá para a prisão domiciliar, ao ler na decisão do Alexandre de Moraes, que aceitou uma perícia, que fosse feita uma perícia pela Polícia Federal na situação de saúde do ex-presidente hoje na Papudinha. Ele tem, a gente sabe, tem coberto aí, ele tem crises de vômito, soluço, tem uma série de problemas decorrentes da facada, mas até então ele vinha sendo mantido primeiro na Polícia Federal e depois na Papudinha agora, e a luta aí da Michelle, toda essa manifestação do Nicolas é para que ele vá para a prisão domiciliar. E aí, pela primeira vez, o Alexandre de Moraes não só aceitou que fosse feita a perícia médica, como também admitiu que o médico do Bolsonaro, o Dr. Cláudio Birolini, seja assistente dessa perícia. Então, esse ponto é o que mais chama atenção. O médico do Bolsonaro poderá ser assistente dessa comissão de médicas da Polícia Federal que vai fazer esse laudo do Bolsonaro. Como é que vai ser? O Alexandre de Moraes mandou que a polícia tem um prazo de 10 dias para fazer essa perícia, esse prazo termina na semana que vem, e depois que a polícia apresentar, os peritos da Polícia Federal apresentarem o resultado, ainda o médico do Bolsonaro vai poder dar um parecer sobre a saúde dele. A leitura do bolsonarismo é de que isso é um avanço na relação com o próprio Alexandre de Moraes, depois, inclusive, que a Michelle procurou os ministros do Supremo pessoalmente, numa atitude que deu até um ruído ali com os filhos do Bolsonaro, que acham que isso foi uma atitude que não deveria ser tomada, procurar o ministro para fazer um pedido, na verdade, para eles, esse já deveria ter sido a decisão. Aí começa uma questão político-ideológica de guerra com o Supremo, mas a Michelle resolveu ser pragmática, o Tarcísio de Freitas também entrou em contato com ministros, então rolou uma força-tarefa de bastidores que, na interpretação deles, levou a essa decisão do Alexandre. Então, eles acham que tem uma brecha aí, estão esperando que em fevereiro algum avanço seja dado nessa situação do Bolsonaro. Ao pedir um laudo médico, onde os médicos farão uma análise e depois o médico do Bolsonaro também poderá ser ouvido, é uma mensagem de que, olha, beleza, vamos ver se isso é real mesmo, porque é como se antes a decisão tivesse sido na vingança, era só decisão vingativa. Agora parece que ele está dando sinais de que a decisão vai ser técnica. Alexandre de Moraes dando uma decisão técnica. Para tudo tem uma primeira vez, né? E se for verdade isso, eu acredito que o Bolsonaro poderá estar na sua casa nas próximas semanas. O prazo dos 10 dias acaba na semana que vem, mas se tudo der certo, eu acredito que na próxima semana ele já pode estar em casa. E aí vem a caminhada para reforçar um pouco mais isso. Vem o desgaste da Suprema Corte por conta dos escândalos do Banco Master. Eu não sei, é tanta coisa acontecendo de forma concomitante, parece que Deus realmente voltou a olhar para o Brasil e falou assim, não, peraí, vamos reorganizar a casa. Se for verdade, não importa quem seja o responsável por isso, assim, foi Michelle, Tarcísio, se foi a caminhada, se foi o Flávio Bolsonaro, que o Flávio também trabalhou muito com articulação, tem conversado com o Alcolumbre durante muito tempo para poder tornar isso possível. O importante é que o Bolsonaro volte para a casa dele. Isso é o primeiro passo para a gente começar a voltar para um mínimo de normalidade, sanidade no nosso país. Então vamos agora orar para que o Bolsonaro possa voltar para sua casa e de lá ele possa ajudar a coordenar esse ano de eleição, que é um ano onde a gente vai virar a página. Bolsonaro preso sem poder comunicar com ninguém do PL é justamente o que a esquerda quer. Bolsonaro em casa, podendo comunicar, dar ordens, orientações. Isso fortalece a direita de uma maneira que você não tem nem capacidade de entender. Os direcionamentos dele nos estados, ele se torna um player muito mais forte. E aí a nossa maioria no Senado se torna muito mais possível, muito mais palpável. E é essa maioria no Senado, junto com o Flávio na presidência, que vai fazer a gente resgatar o Brasil. Eu estou começando a sonhar de novo, estou começando a ter esperança daquele jeito que eu não sentia há muito tempo. Eu não sei se é por causa da caminhada que eu acabei de voltar, mas o coração agora bate com mais fervor na certeza de que a vitória será nossa. E vaza a reunião entre Lula e Daniel Vorcaro. É isso mesmo.
O petista Lula manteve em dezembro de 2024 uma reunião no Palácio do Planalto com o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, sem que o encontro fosse registrado na agenda oficial. A conversa ocorreu no gabinete presidencial e teve duração aproximadamente de 1h30. Recentemente, Lula afirmou que falta vergonha na cara de quem defende Vorcaro. Cada dia se descobre uma nova bomba no caso do Banco Master. Veja o vídeo. Matheus Teixeira, que está de volta aqui. Matheus, a agenda é aquela coisa, né? A agenda costuma ocultar certas reuniões, seja de ocupantes do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, do Legislativo. Cabe à reportagem tentar descobrir quais são esses furos na agenda. E esse furo nos leva a 2024 e mostra uma influência enorme de Vorcaro, a ponto dele ser recebido pelo presidente da República e pelo potencial futuro ocupante da principal cadeira do Banco Central, Gabriel Galípolo. É revelador sobre as relações todas de Vorcaro, Matheus? Totalmente, Isabel. É revelador e ajuda a gente a desvendar um pouco dessa trama e das relações que Daniel Vorcaro tinha no mundo político e como ele conseguia atuar para fazer o banco, mesmo muito frágil financeiramente, com títulos podres, como a gente vem falando já há meses, continuar em operação e ter demorado tanto, que muita gente diz é que demorou para ver essa liquidação extrajudicial, e essa demora com certeza é decorrente das relações que ele tinha e do lobby que ele vinha fazendo nos bastidores para evitar essa derrota, esse revés na autoridade monetária, que ele não conseguiu, mas sim, ele conseguiu postergar, tanto é que a liquidação veio ano passado, mas os indícios de fraude, os indícios de fragilidade já vinham de muito tempo, e o que é revelador também, como você mesmo falou, é essa agenda com o presidente Lula, e quem levou ele até o chefe do Executivo Federal? Quem levou ele foi Guido Mantega, foi ministro da Fazenda do próprio Lula no segundo mandato, ministro da Fazenda da ex-presidente Dilma. No começo desse mandato, Lula claramente tentou respaldar, tentou dar bons espaços para quem foi fiel a ele, mesmo na prisão, no auge da Lava Jato, e com Guido Mantega ele tentou emplacar na presidência da Vale do Rio Doce, aquilo deu um burburinho danado, o presidente acabou recuando, mas Guido Mantega não ficou mal. Segundo notícias de diversos portais e sites relevantes e confiáveis, inclusive quem ajudou Guido Mantega a conseguir esse emprego, que teria sido de um salário de R$1 milhão por mês, teria sido o atual líder do governo no Senado, Jacques Wagner. E isso também revela a outra ponta das relações de Daniel Vorcaro, que a gente sabe que tinha relações com a direita, com a extrema-direita, com o centro e também com a esquerda. E qual que era a relação principal dele com a esquerda? Era com o PT da Bahia, justamente Jacques Wagner, que teria ajudado a conseguir o emprego para Guido Mantega. E por que com o PT da Bahia? Porque o parceiro dele, Augusto Lima, que também estava na reunião, foi a pessoa que desenvolveu o Credit Sexta, que era um ativo bom do Master, depois se tornou sócio de Vorcaro e era a ponte entre o PT da Bahia e o PT nacional, uma vez que o PT da Bahia é um dos mais fortes, e o Banco Master. Portanto, essa reunião vem exatamente pouco menos de uma semana, depois do ex-presidente Lula ter tentado se descolar dessa crise. Ele falou ano passado que era inadmissível pessoas pobres estarem sofrendo enquanto um cidadão tenta dar um golpe de 40 bilhões. E agora, poucos dias depois, vem a revelação de que Lula teve uma reunião fechada e pequena, justamente com Daniel Vorcaro e com Augusto Lima, Isabel. Que durante a caminhada ficou claro para todo mundo de que não faltam motivos para poder acordar, agora eu tenho certeza que não faltam motivos para a gente continuar. Só hoje foi mostrado que Lula conversou 1h30 no Planalto com o dono do Banco Master. Que Lula e Galípolo, que é o presidente do Banco Central indicado por Lula, eles omitiram da agenda encontro com o dono do Master. Que o ministro do Lula, Lewandowski, tinha um contrato de 5 milhões com o escritório de advocacia. Esse ministro mesmo que há alguns dias pediu demissão. E que quem comandava o consignado do Banco Master era um petista. O Mantega foi contratado como consultor do Banco Master por R$1 milhão mensal, a pedido do líder do governo do Lula. No total foram 16 milhões de reais. E hoje, coincidentemente, o Senado recebe o primeiro pedido de impeachment de Moraes por conta do escândalo do Banco Master. Eu tenho a sensação de que se a gente for para as ruas fazer um Acorda Brasil fora Lula e fora Moraes, eles vão começar a entender, se já não entenderam, o que a gente começou ontem. Acorda Brasil, fora Lula e fora Moraes. O STF está em guerra interna. Como muito bem disse a Malu Gaspar, hoje, do Globo, o STF não apenas está rachado em alas, mas está em convulsão interna
por conta do caso Master. Isso que o ministro Gilmar Mendes colocou publicamente, basicamente é um desafio à liderança do ministro Fachin. O que a gente está vendo aí é que o STF não só está rachado, como está em convulsão interna. Porque o Fachin, primeiro defende um código de conduta, depois ele faz uma nota, não só dizendo que o Supremo está sendo atacado, mas atacando a imprensa, dizendo que existe uma lógica da pancada e do sensacionalismo midiático, que não é verdade, os fatos estão se mostrando concretamente, eles estão sendo provados, e ainda por cima diz que, hoje deu uma entrevista para o Estadão dizendo que se o Supremo não se autolimitar, haverá um poder externo. Quer dizer, ele está dando mensagens conflitantes. Primeiro, ele defende o Toffoli, não funciona. Inclusive, nos bastidores, se falou que essa defesa do Toffoli era um recuo estratégico para poder articular uma saída do Toffoli do processo. Não funcionou. E agora, os outros ministros que são aliados do Toffoli no Supremo, a saber, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, estão operando para que o Toffoli continue. Concordo com você, André, e não só concordo, como as informações que a gente tem dos bastidores são de que a situação vai piorar porque os próprios ministros vão se ver enredados mais ainda nesse caso Master. E eles sabem disso. Então, talvez isso explique por que eles são tão apavorados para conseguir controlar esse caso. O que está havendo aí é uma tentativa desesperada de controlar esse caso contra, inclusive, o bom senso. Eu ouvi de uma fonte que acompanha as investigações que o que está posto já seria suficiente para afirmar que é insustentável a permanência hoje do ministro à frente do caso. O que vem por aí, então... Gente, assim, o celular do Vorcaro a gente ainda não viu. Essa última etapa teve a apreensão de vários outros celulares. Tem o celular do presidente do BRB, tem documento, tem sigilo telemático. E a gente está vendo, o pouco que está visível, a gente consegue dizer que a permanência do Toffoli não é insustentável. Imagino que a gente não está vendo ainda. Eu vou te explicar isso direitinho e vou te mostrar qual pode ser o fim dessa história. Quem vai parar, afinal de contas, o STF? Será que alguém é capaz de fazer isso? STF está rachado? Tá. Está em convulsão? Também está. Por quê? Primeiro, ele está rachado em duas alas. Nós temos uma ala dentro do STF composta por Toffoli, que está à frente do caso Master, Gilmar Mendes, que está em todas, e o Moraes, que também está relacionado ao caso Master, além de estar relacionado a todo e qualquer caso, o Moraes também é outro que está em todas. Essa trinca, Moraes, Gilmar e Toffoli, funciona da seguinte forma: Moraes e Toffoli são as canetas, são os executores, e o Gilmar é a cabeça da serpente. Gilmar pensa e os outros executam. Vem sendo assim, inclusive, há muito tempo. Essa ala quer o Toffoli à frente do caso Master, quer que ele siga à frente do caso Master e não saia, seja a qualquer preço. E tem uma outra ala dentro do STF que aparentemente pode ter como um de seus representantes o próprio Fachin, né, vem se formando. Só que vem se formando com muita fraqueza, tanto que o Edson Fachin ganhou um apelido dentro do STF, segundo o Lauro Jardim, de Edson Fraquinho, de fraco, de fraquinho. Quer dizer, esse ministro que fez aquela nota ridícula, claramente não tem condição de representar nada, nenhum valor. Uma nota que dizia que criticar o STF é antidemocrático, que havia, como se o Vorcaro fosse uma pessoa que quisesse dar um golpe no país e que, enfim, era necessário proteger o Toffoli para proteger a instituição. Proteger o Toffoli de quê? Do caso Master? O caso Master não tem nada de político, é dinheiro, só grana e muito suja. Então, ficou horrível essa nota do Fachin ou do Fraquin e ele ficou muito fragilizado, mas ele estava tentando organizar uma ala para conter essa outra que faz de tudo contra todos, pode tudo contra todos dentro do STF. Tanto que o próprio Fachin disse esses dias que se o STF não fizer algum tipo de autocontenção, essa autocontenção virá de fora. De fora ele quis dizer do Senado. Não sei se vai vir de fora, não sei se vai haver uma autocontenção, mas existe dentro do STF um desejo de que essa ala perca a força, a ala do Toffoli, Moraes e Gilmar perca a força. E o Fachin está tentando se organizar. Se ele conseguir organizar uma ala que contenha o Toffoli, o Moraes e o Gilmar, talvez isso se resolva internamente. O Toffoli saia da frente do caso e eles tentem colocar panos quentes. Se eles não conseguirem, e é isso que disse o Fachin, virá em algum momento o Senado. Talvez não seja esse Senado, talvez seja o próximo, mas virá impeachmentando ministros. E se impeachmentarem um, vão impeachmentar outros tantos, porque abre-se uma porteira e passa toda a boiada. Quando houve impeachment do Collor, também aconteceu a mesma coisa. Aquilo era algo assustador, um impeachment de um presidente
presidente. Depois do primeiro, outros vieram e estava tudo certo. Então os ministros sabem que se deixarem para o Senado, em algum momento o impeachment vai acontecer. E quando acontecer, abre-se a porteira. Então eles estão tentando resolver internamente. Só que a ala, vamos dizer assim, comandada pelo Fachin é muito frágil, é muito fraca, é muito sem poder. E a ala comandada pelo Gilmar Toffoli e Moraes é uma ala muito forte e com muitos interesses envolvidos. Vamos ver se o STF se organiza para segurar a onda desses três, dessa ala que é ruim. E, se não conseguir, caberá ao Senado, se não a esse, ao próximo, entender que essa é a tarefa. Porque se não contiverem, de alguma forma, se eles não segurarem a onda do STF, ou ao menos dessa ala, essa ala vai acabar com o STF e, consequentemente, acabando com o STF, acabam com o Brasil.